A gente teve palestras aqui incríveis falando sobre a parte técnica, Globo contando sua jornada, mas ainda nós temos clientes, especialistas, times de monitoramento com dúvidas. Preciso começar um projeto. O que eu faço? O que eu tenho que fazer agora? Quem que eu tenho que chamar? Essa palestra eu apaguei ela umas 4 vezes, que eu tentei por um lado, pelo outro, e eu falei, não, acho que eu vou tentar ser o mais breve possível. Então, primeira coisa, eu gosto sempre de contextualizar. Então, quando a gente fala de projeto, basicamente a gente vai ter 2 tipos de projeto. Eu, como trabalho em consultoria, nossos projetos sempre são externos, mas para quem trabalha numa empresa como colaborador comum, a gente tem uma outra linha de ação, né? Então, eu separei aqui só para a gente contextualizar. 2 tipos. O projeto interno, que geralmente é uma iniciativa dentro da empresa. Eu vou fazer um projeto agora de monitorar todos os bancos de dados. Vou fazer um projeto agora de monitorar uma nova área, e assim por diante. E temos também projeto externo, ou seja, quando geralmente você vende serviço ou os ABICs, e aí vem uma empresa, contrata você, e você precisa executar esse projeto. Parece fácil, mas a gente tem um grande ponto. Nem sempre quem vende é quem executa. Nem sempre o time comercial tem junto um time técnico. Nem sempre a pré-venda é bem efetuada. E isso causa um impacto gigantesco na hora da entrega do projeto. E fica aquela briga, né? O time de projetos falando que o comercial vendeu o que não dava para fazer e a gente tendo que fazer mágica. Mas eu não vou focar agora na pré-venda, que isso daria uma outra palestra. E aí, quando a gente fala de projeto interno, geralmente ele é top-down, precisamos fazer, não importa o que, vamos ter que fazer. Tá? E aí temos etapas básicas, né? Que é o quê? Alinhar a expectativa, refinar as atividades, executar e entregar. Projeto, a ordem veio de cima, vamos fazer. Quando a gente tem um externo, aí é um pouco diferente. Precisamos tratar a pré-venda, executar, entregar e fazer a sustentação. Observem que eu coloquei o fato de entregar de uma ótica separada. Geralmente é executou, está pronto. Aí eu vou falar um pouquinho mais sobre que a gente tem que ter uma entrega validada pelo cliente. Maravilha. Pensando nisso, a gente já foi contratado e subcontratado por outras empresas que precisavam entregar as ABICs, e a dúvida era, cara, eu preciso de um plano de ação. O que eu faço agora? E aí, devido a tanta experiência, a gente tentou, vamos montar um framework, vamos montar uma ideia, e vamos estruturar, e com base nisso a gente vamos compartilhar. Então, a gente tem alguns pilares. Tecnologia. Por quê? Se a gente não souber tecnicamente os ABICs, nada disso vai ser possível. Então, tem que saber os ABICs. Segundo, visão. Pensar fora da caixa. E não pensar só como técnico. Pensar como se fosse o dono da empresa, pensar como se fosse o cliente que está utilizando, e assim por diante. Estratégia e negócios. Se não tiver negócio, ninguém ia ter grana para vir para cá hoje. Se não tivesse negócio, não ia ter conference. Então, o negócio importa. E aí, o que é um framework? Basicamente, o framework é uma estrutura feita para resolver um problema. Qual que é o problema que a gente vê na área de projetos ABICs? Falta de informação. O que eu vou monitorar? Como que eu vou monitorar? O que alarmar? Como alarmar? Como que eu faço isso agora? O que eu tenho que fazer? Beleza. Por onde começar, né? A gente tem que definir ali. Então, definir as atividades é um problema. Por onde eu começo? Quais são os próximos passos? Quais são os requisitos? Vocês sabem hoje o requisito para monitorar um banco de dados Oracle, por exemplo? É só monitorar? Não, porque depois vai dar problema. Para você monitorar o banco de dados Oracle, você vai precisar de um usuário com permissão de leitura. Quais são as permissões? Se você tiver, já separa as permissões. Por quê? Esse simples fato de você saber o requisito, ele vai te ajudar no prazo. Se você está falando de 10 bancos de dados Oracle, é uma coisa. Se você está falando de 500, existe um prazo da outra área que há 500 usuários, dá 500 permissões. E se a gente não pensar nos requisitos, a gente não consegue dar o outro passo, que é o quê? Definir os prazos. Então, é sempre uma corrida contra o relógio. Precisamos entregar, faz de qualquer... Eu já ouvi de um cliente uma vez, está tudo pronto, só falta as triggers. Eu falei, interessante. Está tudo pronto. Então, a gente precisa entregar. Já faz X tempo que o projeto começou e eu não tenho nada. É um outro problema. Só que aí tem um desafio oculto. Como a gente tem muito contato com muita empresa, e aí eu vou deixar bem claro, eu categorizei isso dessa forma, não é de forma ofensiva, é de forma com que a gente consiga entender onde nós estamos e qual que é o próximo nível. Então, eu separei basicamente empresas e profissionais em 6 níveis de monitoramento, de maturidade de monitoramento. Porque o que eu falo para aplicar numa empresa, não se aplica em outra. Vocês viram a palestra da Globo? O que a gente falar para aplicar num ambiente como o Globo é diferente para quem está começando agora seu primeiro ano com os ABICs, por exemplo.
Então, vamos lá. 6 níveis. Descompromissada, aleatório, perdido, esforçado, conservador e entusiasta. Observa que eu mudei as cores ali conforme a gente vai subir o nível. Então, eu acho que pulou um aqui, mas vamos lá. O que é a descompromissada, né? Vou falar aqui começando. É aquela empresa que ela não liga para o monitoramento, ela não vai investir em monitoramento, ela não quer saber de monitoramento. Vale o esforço eu ficar batendo na porta dessa empresa? Eu tenho que ficar justificando por que ela precisava monitorar? Depende. E aí vem o aleatório, né? O aleatório, ela sabe que precisa de monitoramento, ela entende os benefícios, mas ela não valoriza. Porque entre um projeto de monitoramento e outro projeto, a prioridade é outro projeto. Entre investir em trazer um cara para um evento de monitoramento, não vale a pena. Quantos aqui pagaram do bolso porque a empresa não quis bancar? E são empresas grandes. Grandes. E acharam que não importava. Mas ela se utiliza dos ABICs para vender. Então, esse tipo de empresa, geralmente, o que ela faz? Ó, amigão, presta serviço de banco de dados, de redes e tudo mais, eu te dou um monitoramento. Aí coloca uns gráficos meia boca, fala que tem uns ABICs. Então, ela usa... Só que ela não enxerga o mercado do monitoramento como um mercado rentável. Então, ela não vai explorar as possibilidades. E aí tem a empresa perdida, que ela sabe que ela precisa, ela entende, ela cobra resultado, mas ela ainda não prioriza, no sentido de ela não tem uma área. Vou contratar uma empresa, ou eu sei que eu vou fazer, mas puxa aqui o fulano que era do NOC, puxa o cara que manja lá de Linux, aprende aqui Zabbix e vai fazendo. Ela sabe, sei que eu preciso, mas eu estou perdido. Onde que eu for? O que eu faço? O que eu preciso fazer? E aí tem empresa que já é um pouco mais esforçada. Ela sabe que precisa, ela entende os benefícios e, ao ponto, ela sabe onde ela quer chegar, mas ela não sabe como. Então, ela procura ajuda, ou capacitando, ou trazendo uma consultoria, ou entrando em contato com os parceiros das ABICs, que ela sabe exatamente o que ela precisa, mas ela não sabe como. E uma coisa que a gente tem que entender é, nós somos especialistas em monitoramento. A gente tem que guiar eles. O cliente, ele sabe o que ele quer. Às vezes, ele até acha que sabe o que ele quer, mas ele não sabe como. Então, a gente tem que sempre se perguntar onde você quer chegar. O como, deixa com a gente. Beleza? E aí, tem o conservador. Cada vez que eu falo de um tipo de empresa, eu lembro de um cliente nosso. O conservador é uma empresa que ela não tem o que falar. Ela gosta de Zabbix, ela usa, ela tem time grande e tudo mais, mas ela só é conservadora por um ponto. Ela é presa na cultura. Eu tenho um Zabbix aqui, monitora X 1000 hosts. Vamos implementar Docker? Não. Eu monitoro tal forma. Vamos fazer diferente? Não. Então, ela entende, mas ela ainda tem um ponto de se conservar um pouco em mudanças, talvez por algum tipo de medo. E aí, tem o entusiasta, que talvez vocês sabem quem são. Né? Essa empresa que eu posso falar, o cliente nosso, é a Globo. 10 anos de Zabbix, participa de evento. Que empresa que manda 8, 7 especialistas para uma conferência? Que empresa vê isso como um produto, como eles falaram? Então, uma empresa que realmente olha com os Zabbix e fala, não, isso daqui é algo nosso, a gente vai fazer. E aí, sim, 12 minutos, acho que conseguiu contextualizar bem. Etapas do framework. Não vai ter um passo a passo, não vai ter um Trello, não vou falar para vocês usar PMP, nada. 7 pontos que a gente vai pensar, basicamente, em como entender esse framework. Eu vou passar pelos 7 pontos, vou mostrar 2 imagens e depois eu vou entrar a fundo cada deles. Quais são? Primeiro, entender o negócio do cliente. Se você não entende o negócio do cliente, o monitoramento não vai ser, talvez, da forma que ele espera. Eu vou dar um exemplo disso. Eu estava voltando, pensando nisso. Eu falei, o que eu vou falar? A gente tem um cliente que é um data center. Monitorar servidores. Todo mundo aqui monitora. Monitora quando o servidor é reiniciado, certo? Como que funciona o monitoramento do servidor reiniciado? Monitora uptime. Se o uptime for menor, ele alarma. O que vai acontecer? Na próxima coleta, esse alarme vai sair. Perfeito? Maravilha. Nesse cliente, ele falou, olha, Robert, a gente tem um problema. Nossos servidores não podem ser reiniciados. Quando eles são reiniciados, eu preciso saber o porquê. Se você entende o negócio do cliente, entende o que ele está falando, eu desabilito a função dos Zabbix lá, recover none, porque um analista do NOC vai se conectar naquele servidor, vai entender o motivo do restart, se for uma falha, se for uma atualização, se for uma gmood não planejada, aí sim ele vai lá e dá um close problem. Então, se eu não entendo o cliente, não entendo o negócio do cliente, eu simplesmente coloco o monitoramento de Windows lá, de Linux, reiniciou, acabou. Então, o primeiro passo é esse. Identificar o processo mais crítico. Geralmente, o processo mais crítico é o que dá mais dinheiro. Se não fizer isso, não vende.
Beleza, então esse é o processo crítico. Porque quando a gente fala de um projeto de monitoramento dentro de uma empresa, dificilmente a gente vai conseguir abordar tudo em um pequeno período de tempo. 3 meses? O que a gente consegue entregar em 3 meses? E aí vai ser o ponto. Definir o escopo, desenvolver o monitoramento, que é o mão na massa, que é entre o técnico. E um ponto bem importante, colocar marcos, definir milestones. Porque, sabe aquele papo de coach, né? Não adianta você colocar uma meta longa, se você não tiver pequenas conquistas, você não se motiva. Se a gente não tiver pequenas entregas com resultados, ninguém sabe se o projeto de monitoramento está andando ou não. Então, esse é um ponto. Vamos colocar milestones. Num projeto de Black Friday, a gente definia, primeiro milestone, a gente vai monitorar tal ponto. Então, daqui a 15 dias, a gente entrega isso. Quando tem reunião de diretoria, sabe aquele projeto que foi milhares de reais, como que está? Olha, nós já fizemos essas 2 entregas. É diferente do cara chegar e falar, estamos andando. Então, a partir do momento que a gente tem marcos de entrega, e aí o ponto da entrega é esse, não é só terminar o monitoramento, preparar uma apresentação, olha, está aqui, utilizem, é assim que funciona, vamos utilizar, tem dúvida, chama a gente. Porque uma coisa que eu percebi, que o monitoramento a gente só percebe que ele está funcionando quando estão utilizando. Porra, é incrível para a gente, cria uma regra de LLD, trabalha com pré-processamento, faz isso e aquilo, é sensacional para o nosso desenvolvimento pessoal. Mas se ninguém está utilizando aquele dashboard, pelo menos, de que adianta esse monitoramento? Então, tem que ter uma entrega, tem que ter um usuário. E aí, depois, coletar feedback. Então, sempre acompanhar. E aí, está funcionando? E aí, teve algum outro problema que a gente não pegou? Tem alguma coisa que a gente pode melhorar? Então, é importante ter esse feedback. E depois, sempre evoluir. Então, a roda sempre continua girando. Robert, é loucura isso. Aí eu trago 2 fotos para vocês aqui. Não vai dar para ver muito bem, mas isso daqui é um mapeamento de uma estrutura que recebe milhares de pedidos de um e-commerce. Então, a gente mapeia desde o lado como o cliente chega para fazer as compras, como que é feita toda a integração, como que roda os jobs internos, quais são os passos que eles seguem aqui, quais tabelas do banco de dados passa cada processo. Aí eu vou dar um exemplo, acho que eu vou vir para cá mais fácil. Quando o pedido entra, ele cai numa fila, que está lá no fornecedor do e-commerce. Aqui tem um job que puxa. Como que eu monitoro se eu estou entrando o pedido ou não? Ah, é difícil? De repente, eu posso monitorar essa fila aqui que tem uma quantidade de pedidos. Porque se essa fila parou de receber pedidos, eu tenho 2 opções. Ou eu não estou recebendo o pedido lá na entrada do meu e-commerce, ou o meu job de integração está falhado. E aí você vê o quê? O processo mais crítico é onde entra o pedido. Se eu não entro o pedido no e-commerce, não tem e-commerce. E aí tem um outro aqui, tem a galera de rodovia, né? Tem o pessoal da Via 40. Não dá para ver muito bem, mas isso daqui é um processo. Eu não conhecia, tenho tempo ainda. Mas, basicamente, quando você passa numa cancela de um pedágio, começam a se registrar as fotos. Gera um número de identificação. Esse número de identificação armazena na praça de pedágio e depois ele é enviado para a matriz. Por quê? Daqui a X tempo, se a polícia pedir, o carro que passou em tal e tal dia, tem que ter todas as fotos lá. E se o pessoal de uma concessão não entrega, multa, prejuízo. Então, sentar com o cliente, mapeia, passo a passo. Como que funciona? Como que faz? Onde pega? O que é que pega? Um simples script em PowerShell, monitorando uma pasta, para saber se estava continuando, entrando ou não, criando novos arquivos, e uma consulta em banco de dados evita milhares de reais em multa. Um simples script em PowerShell e uma consulta no banco de dados. Maravilha. E aí, vamos falar um pouquinho, eu tenho 7 minutos. Vamos falar um pouquinho sobre o que a gente faz em cada passo. É só um resumo, depois nos slides você consegue se aprofundar mais. Quando eu falo entender o negócio do cliente, qual que é a sua fonte de receita? Quais são as suas maiores reclamações? Porque se alguém está reclamando, tem alguma coisa errada. O que pode impactar para a imagem do cliente? Né? Então, o que eu posso fazer de errado que vai impactar negativamente a imagem do cliente? Existe alguma regra ou legislação a ser seguida? Eu acabei de dar um exemplo de concessão. Mercado financeiro tem muito. Outros mercados talvez nem tanto, mas quem trabalha com governo, nossa, é muita regulamentação. E é um monitoramento simples, que talvez não vai te dar aquele flow do desenvolvimento de um monitoramento, mas se você tem a percepção que talvez você está evitando que esteja sendo perdido milhares de reais em multa, isso é argumento para o time de monitoramento. Como que eu consigo mais orçamento para pagar a conferência do meu time ano que vem, pelo exemplo? Conseguimos economizar tal lugar porque a gente aplicou o monitoramento aqui. Então, quando a gente entende realmente o negócio do cliente, é vantajoso, principalmente para a área do monitoramento, porque ela consegue mostrar, se não fosse a gente, teria esse ponto. E assim por diante.
Orçamento para conference, né? Ano que vem, 500 pessoas. Identificar os processos mais críticos. Gente, vocês não precisam aprender BPMN, lá, Business Process Model. Não, como dizia um amigo meu, folha de pão. Pega uma folha de sulfite, fluxo, começa aqui, passa para cá. É incrível, não sei se vocês gostam disso, mas quem viu minhas novas aulas é agora canetinha, né, lousa. Por quê? É muito incrível quando você começa a escrever e escutar como que é o processo, você começa, pô, então aqui eu posso monitorar, aqui eu não posso. Eu não deduzi, a gente não deduziu que vamos monitorar a entrada de pedido. Lembra a métrica quantitativa que eu falei de ontem? Não imaginava que ia pegar a quantidade de pedidos e uma tabela de banco de dados. Foi desenhando, foi conversando, reuniões e reuniões, até sair um fluxo e ia sair um monitoramento. Perfeito, definiu o escopo. Sem escopo, a gente não consegue definir prazo. Tá? Então, qual que é o escopo do monitoramento? O que eu vou entregar? Primeira fase, eu preciso entregar banco de dados, eu preciso entregar redes, eu preciso entregar servidores. Beleza, essa é a primeira fase. O que a gente vai fazer? Evoluir com outras áreas? Vamos envolver outras áreas? Vai ter que envolver. Não é só monitoramento. Vamos monitorar servidores. Eu sempre falo em escala, né? Vamos monitorar servidores. Vamos, quantos? 10, 100 ou 5.000? Monitorar 5.000 servidores do lado dos Zabbix, o Alexei já deixou pronto para a gente, né? Autorregistro. Mas e o time de infra para instalar? Robert, hoje tem Puppet, tem Ansible, tem Cloud, tem não sei o quê. Ontem eu perguntei para vocês, nos últimos 2 anos, quem daqui estudou essas novas tecnologias? 20 pessoas? Então não tem, galera. O outro lado também não está estudando. Tá? Perfeito. Definimos um escopo. Desenvolve. Agora sim, vamos refinar. O que exatamente eu preciso fazer? Onde eu preciso conectar? Quais são os requisitos que eu tenho que fazer? Vou executar, mão na massa. Vou validar. Valido com o cliente, é isso? Está correto o que a gente definiu? Faz sentido para você? Faz. Beleza, implementa. Entrega dos milestones, que eu não atualizei aqui. Aqui. Entrega de marco, milestones. Reunião de apresentação. Marca uma reunião. Eu não gosto de reunião, gente, reunião é importante. Mas sempre, reunião com objetivo claro. Não é fazer uma reunião que poderia ter sido um e-mail. Robert, apresentar poderia ser um e-mail. Não, é diferente. Quando você manda só um e-mail, talvez você não tenha a devida atenção. Quando você marca, você sente a pessoa, você escuta. Você olha, você percebe. A Camila Pio da Globo, ela pode dizer isso melhor do que eu, que ela é responsável por entregar todas as entregas do monitoramento. Então, se ela não entender o que a gente está fazendo e levar isso, é aquele velho ditado que dizem, né? E eu aprendi com um amigo, aprendi da pior forma possível, mas a gente tem que aprender a se vender. Não é marketing, é vender. Se vender mesmo. Eu fiz isso. A gente fez dessa forma, pensando nisso daqui para te ajudar nisso daqui. Aí os clientes começam a te olhar de outra forma. Beleza? Coleta de feedback, acompanhar a utilização do monitoramento, identificar se os alarmes indicaram realmente um problema. A gente passou 3 dias na Black Friday, não foi, Bernardo? 3 dias lá dentro, uma loucura. Acompanhando, pedido, saindo, deu problema. Pegamos? Pegamos. Mesa do time de observabilidade, integração está subindo. Na hora que a gente viu, em fila de integração de pedidos, 150, 180, 200, 500, 600 mil. Galera, não, pegamos aqui, falhou, estamos executando. Na hora. Se não tivesse pego, talvez nosso passo de refinamento precise evoluir. Mas não tem problema também. A gente tinha ciência, vamos melhorar, vamos fazer. Evoluir o monitoramento nunca para. A gente sempre tem que evoluir, sempre tem mudanças. Vocês viram a palestra da Mari ontem? Está saindo de on-premise, está indo para a cloud, a primeira, depois mais outra, mais outra, mais outra. E aí, tem um ponto importante, né, que eu coloquei até 2 exemplos aqui. Existem situações que impactam o seu ambiente e definem o quanto você precisa melhorar, talvez o mais rápido possível. Exemplos como o Big Brother. Vocês viram notícias? Não estou falando de assistir ou não. Big Brother bateu 20 não sei quantos milhões de votos. Como que é a arquitetura disso? A primeira edição do Big Brother não era assim. 5 edições atrás não era assim. O que a galera teve que fazer para acompanhar isso? O que mudou de tecnologia? O que eu tenho que mudar de monitoramento? Se eu não acompanho a mudança da minha empresa, eu não consigo acompanhar o monitoramento. Black Friday no passado, não caímos. 100% de disponibilidade. Alguns delays. Então, desses alguns delays, a gente já tem ações do que a gente monitorou no passado, esse ano a gente vai ter que mudar. Então, aquele desenho vai ter que ser refeito, vai ter que ser alinhado. Então, era basicamente isso que eu tinha para falar para vocês. Meu muito obrigado. E aqui estão meus contatos.